Então, né, a gente vai falar sobre a questão da saúde das mulheres na periferia, né? Que é um problema enfrentado por todas as mulheres de todo o país, né? É impossível dizer que é um problema só em Alagoas, só da Barra de São Miguel, só de Maceió. Não, infelizmente não é, né? É um problema, assim, generalizado, né? E aí um dos grandes problemas é o acesso precário aos serviços de saúde, a dificuldade de chegar até o posto de saúde, né? Quando tem um posto de saúde perto, a questão do transporte, que muitas vezes uma mulher que mora na zona rural, num sítio, né? Lá na rua do sítio, tem muita dificuldade de chegar na cidade para ser atendida. Então, como é que a gente tem atendimento mais próximo? Porque a pessoa caminhar 1 hora, 2 horas doente para procurar ajuda, não é certo, né? A pessoa acaba piorando. E aí, né, tem essa questão, também tem a outra questão, além da dificuldade da chegada até essas unidades, é a estrutura do posto, muitas vezes não tem, a pessoa chega lá, não tem onde sentar, tem falta de médico, tem falta de remédio, né? Tem as longas filas, a falta de profissional para atender, muitas vezes só tem o médico e quando tem, muitas vezes falta, né? E aí, tipo, tem a demora para marcar, porque como só tem um médico naquele posto, a gente vai marcar hoje, tá doente hoje, mas só consegue uma consulta para daqui 30 dias. E aí, como é que fica a situação dessas mulheres? Isso é uma coisa, infelizmente, ainda muito comum, né? Também tem a questão da falta de um atendimento integral e humanizado, porque muitas vezes a gente, quando chega no posto de saúde, no hospital, né, muitas vezes o paciente chega lá, vai falar o que está sentindo, e o médico mal olha na sua cara, o enfermeiro mal olha na sua cara e acha que você é só a doença. Esquece que você é um ser humano, que muitas vezes, além da questão que está lhe afetando ali, que é um problema no fígado, um problema no estômago, também tem a questão mental, porque a gente já está sobrecarregado com as nossas demandas do trabalho, nossas demandas de casa, e ainda tem o que a gente está sentindo, né? Muitas vezes a gente está preocupado achando que é uma coisa e às vezes nem é tudo aquilo, mas só aquele medo e a dificuldade para chegar até aquela consulta já nos assusta bastante, né? Também a gente tem outra questão, né? E aí tem a questão também da falta de humanização, porque muitos profissionais, eles não estão preparados para atender a gente, né? Eles tratam a gente como se fôssemos qualquer coisa, né? Distrata muitas vezes, né? Ignora o que a gente está sentindo, acha que não é bem aquilo, como se eles que tivessem sentido pela gente, não que fosse a gente que tivesse sentindo, né? Infelizmente, eu sou da área da saúde e eu sei que é uma falha muito grande, porque muitas vezes até é inconsciente, a gente foca tanto no que a gente está vendo no livro, e eu não estou defendendo quem faz isso, tá? É que a gente é tão ensinado a focar tanto no que está no livro, que a gente esquece de perceber que aquele paciente ali é um ser humano, e só ele, e a dor, né, o sintoma do paciente, é uma coisa inerente a ele, porque muitas vezes eu estou com dor de cabeça, a Ângela e a senhora está com dor de cabeça, mas a percepção da dor de cabeça que ela tem é diferente da percepção da dor de cabeça que eu tenho. Então eu tenho que compreender isso, que a dor é uma experiência diferente para cada pessoa. E só com uma saúde humanizada é que a gente consegue dar os diferentes atendimentos para cada paciente. Saber que, tipo, por mais que seja dor de cabeça, o que ele está sentindo é diferente do que eu sinto, né? E aí, a gente também tem outra questão, que é a dificuldade ao acesso à saúde sexual, né? E a reprodutiva. Muita gente fala muito do exame preventivo, que a gente realmente tem que fazer o Papa Nicolau, que é o exame citológico, tem que fazer a mamografia a partir dos 50 anos, mas a gente tem uma certa dificuldade de entender por que a gente precisa fazer esse exame. Muita gente a gente só escuta aqui, a mulher que inicia a vida sexual, ela precisa fazer o exame. Mas por quê? Por que eu tenho que fazer? É só porque eu fiz sexo, né? Não é só por causa disso. É porque, infelizmente, quando a gente tem uma vida sexual, né, muitas vezes a gente não usa preservativo, tem o maior risco, maior chance de desenvolver infecções, né, no nosso trato genital. E essas infecções, que se elas não forem tratadas, elas podem evoluir para um câncer. E, infelizmente, câncer mata. E a gente precisa tratar isso, né? Prevenir que mais mulheres sejam vitimadas pelo câncer, né? Até porque o câncer do colo de útero, que é da terceira causa de morte de mulheres, é uma coisa que a gente não vê, porque o útero está dentro. Então a gente não tem como estar olhando. Então só através do Papa Nicolau que a gente consegue ver se tem alteração no nosso colo uterino. Eu acompanhei minha tia com câncer há 2 anos atrás e eu via muito isso. A pandemia está uma pandemia silenciosa, uma pandemia que está colocando todas as mulheres. Eu estava até falando essa semana, que eu relembrei esse negócio, que eu não sei se isso mexeu com o meu psicológico, porque quando eu sentava para conversar assim, por que a senhora tá aqui? A senhora tá aqui por quê? Não, porque eu trabalhava muito, não tinha tempo de vir, aí ia deixando, aí eu sentia os sintomas, mas eu ia pro médico, ia pra farmácia, não ia nem pro médico, eu ia pra farmácia, perguntava ao farmacêutico, os sintomas melhoravam e eu deixava. Então são mulheres novas, de 40, 35 anos, que estão falecendo por um exame simples e barato. Tanto no SUS quanto no particular, ele não é um exame caro. Só que ele é um exame crucial para a mulher, principalmente por isso. Porque ela está numa pandemia que quase ninguém fala. Você vê uma notícia ou outra, mas não é um assunto debatido, porque tem muito tabu ainda. Ninguém chega para conversar com uma amiga, ninguém chega para falar. Porque eu olhava assim, mas não tem uma amiga não que você falava, que estava com sintoma, para lhe ajudar. Não, que isso aí é uma coisa muito íntima, que não sei o quê. E aí foi lindo. Mas é também a endometriose, né? Que é um problema que afeta muitas mulheres e que o tratamento também é muito escasso, né? Eu tenho várias amigas que sofrem com endometriose. Vieram descobrir agora, depois de muito sofrimento. E assim, são poucos hospitais públicos que oferecem suporte de tratamento para essas mulheres. Que eu acho que isso é uma pauta muito importante que a gente poderia lutar por isso, sabe? São mulheres que vivem sentindo muitas dores. Tem mulheres que são até depressivas por conta disso. É muito difícil. Então, né? Mas graças ao nosso atual governo já tem mudado, né? Tanto que eles estão incentivando agora o diagnóstico da endometriose, né? Está sendo mais falado. E também a questão do tratamento, né? O governo federal está inserindo BIOS para tratar a endometriose nessas mulheres. Então, agora sim, que bom que foi enxergado que a cólica, tipo, a depender do grau, a cólica não é saudável. Porque muitas vezes tem mulher que não sente cólica. E aí, quando a mulher diz, eu sinto cólica, o povo diz, é frescura. Gente, não é cólica. Dói muito. E tem casos assim que a mulher, além da cólica, ela tem um fluxo menstrual tão intenso que ela precisa tomar ferro quase todos os meses porque ela tá sangrando muito e tá ficando anêmica. E ninguém fala disso. E aí, às vezes, ela vai pro consultório, o médico negligencia isso, tipo, não passa o exame adequado para fazer o diagnóstico, e essa mulher passa anos e anos sofrendo, faltando aula, faltando trabalho, porque as pessoas não enxergam a dor dela, né? Acha que é besteira, que é frescura. E não é. Mas não é exatamente chegar nesse ponto
ponto que, assim, que eu acho que é muito importante, a questão da consulta. Porque eu acho que a consulta também, até pro Estado, é muito difícil. Uma consulta no ginecologista pra você marcar é muito complicado. Quando a gente fala de diagnóstico, primeiro a gente tem que ter consulta. Sim, porque a gente não tem. A maioria das pessoas hoje em dia, eu tô te falando porque eu tô atrás de um médico pra Ana Júlia, já tem tempo, de um ginecologista, né? De ginecologista. Tanto pelo SUS, a gente chegou até a consultar aqui no posto, mas a consulta é da seguinte forma. A médica pergunta, o que você sente? Como que a médica? Aí você fala, eu sinto tal coisa. Tá, então eu vou te passar esses exames aqui, e aí você retorna em mim. A médica não te olhou, não te examinou, não sabe o que você pode ter. Se você já tá indo atrás do médico, é justamente porque você tá em dúvida de alguma coisa, porque você já tá com alguma preocupação. Então, se não tem aquela prévia, a consulta prévia, que eu acho que é o que é um direito da mulher, e que é uma coisa que é muito importante, eu acho que a gente não chega nem em outro ponto. E eu acho que muitas mulheres desistem por conta disso. Eu sei disso também, mas aí eu falo isso que eu tava falando mais cedo, não foi? Eu tô passando pela mesma situação. Porque você vai, não sei quem falou aqui, mas aí você vai pro médico, né? Foi que falei. Pra clínica. A gente vai pro ginecologista, tem que ir no clínico geral, ele passa um encaminhamento pra você marcar pelo pronto, o ginecologista, e você fica, eu tô 9 meses esperando. Menina, nós passamos pelo clínico, esperamos o ginecologista, conseguiram marcar depois de 4 meses a ginecologista, chegamos na ginecologista, a ginecologista olhou pra mim e falou bem assim, não, você tá sentindo isso? Falou pra mim, então eu vou pedir tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí você espera na fila do SUS, por mais assim, sabe lá quanto tempo, até hoje não tem nenhum exame liberado dos que ela passou, isso já vai fazer quase um ano. Moral da história. Eu até perguntei pra gente de saúde, eu falei, tem prazo de validade? Tem, se tiver data, porque já tem quase um ano. Eu falei, e não foi marcado. Veja, já tá um processo de saúde. Até quem tem plano de saúde tá sofrendo. Porque, por exemplo, o que acontece? Boa parte dos médicos, os melhores médicos, os médicos mais antigos, não atendem mais por plano. Então, por exemplo, eu tenho plano mais, minha ginecologista é particular, psiquiatra particular. Se eu for para outro particular, não tem, porque você não vai deixar os seus médicos antigos. A minha ginecologista, a consulta dela agora tá aqui atrás, sem retorno, porque não adianta ter retorno, porque não tem como. Ela passa os exames, você marca, não dá tempo, porque as clínicas não querem mais atender, estão reduzindo os dias para você fazer os exames, estão reduzindo, aqui acontece, por exemplo, a Unimed tá perdendo esse convênio com as outras clínicas, porque tá botando uma rede própria, e a gente fica vinculado àquilo ali. Ter plano de saúde hoje virou, ou é isso ou você morre na fila. Quando a gente chega na clínica, que eles marcam, aí acaba diz, não, é outro dia, volte de novo, exatamente. Aí eles vêm posar de novo, aí toma tempo, pronto, mas você que eu tô dizendo que eu não sei nem pra onde fui. E olha que Alagoas, durante 45 anos, nós não tivemos aumento de um leito de hospital. Em 45 anos, Alagoas não aumentou um leito de hospital, pelo contrário, diminuiu. Do governo para cá, de 10 anos para cá, nós tivemos construção de 10 hospitais. Então houve descentralização, ampliou muito a rede. A gente chegou na capital, Maceió não tinha uma UPA, minha gente. Maceió não tinha UPA. E as UPAs, e aí a reclamação, as UPAs do município tá um negócio absurdo, principalmente com o erro médico. Olha só. Só dar mais uma dentro daí. Eu acho o Hospital da Mulher um hospital bacana pra parto. A Aninha chegou lá, foi super bem tratada em relação a tudo. O pós-parto também, que eles atendem no retorno. Eu acho que era isso que uma mulher merecia. Poxa, se a gente tem um Hospital da Mulher, por que não bota, gente? Tipo assim, as mulheres, uma clínica médica, pra essas mulheres poderem ser atendidas. Entendeu? Para as mulheres terem direito, não só emergência. E também não só nessa parte de, tipo, obstetrícia, né? Mas sim na parte ginecológica. Mas sim também nessa parte ginecológica. A gente tem uma questão. A começar, falo aqui sobre a questão das infecções sexualmente transmissíveis, falou da endometriose, e sobre a questão de chegar no posto para ser atendida, o médico mal ouvir você e já passar o exame. Tem um erro, né? Porque quando a gente estuda, a gente tem uma questão, uma disciplina que fala assim, clínica médica, que a gente vai aprender como atender o paciente. E a gente aprende a fazer uma anamnese, né? Que a gente pergunta para o paciente desde onde ele mora, do que ele trabalha, independente se é ginecologista, se é clínico geral, se é psiquiatra, porque o trabalho dele influencia na saúde dele, seja físico ou mental, né? E aí, quando a gente pergunta ao paciente, tá, por que você veio aqui hoje? Quem pergunta, o que é que traz você? É dor? É corrimento? E aí a gente vai saber quando começou, arde, qual é a cor, qual é o cheiro, né? Dói como? Essa dor irradia, é impontada? A gente faz várias perguntas para poder fazer o exame físico, para poder direcionar o exame complementar, que a gente chama de exame laboratorial, exame de imagem complementar. Porque o principal foco pra gente é através do relato do paciente, do que ele tá sentindo, né? As queixas dele e o que a gente vê naquele exame físico. Aí a gente direciona. Aí o que acontece? A gente forma muitos profissionais, né? Contrata muitos profissionais por ajeitadinho político e acaba que a gente não avalia a qualidade de atendimento desse profissional. Porque expectativa e realidade. A expectativa é uma. Exatamente. E vocês, né, recebem se depara com outra coisa. Essa é a questão, porque infelizmente, ainda que a gente tenha ampliado os atendimentos de alta complexidade, que são as UPAs, o Hospital Metropolitano, né? A gente tem a atenção básica, que é o posto de saúde, que é a prevenção primária, porque a gente vai lá, o paciente chegou lá, é o primeiro atendimento para prevenir que ele precise ir para uma alta complexidade. E aí o que está acontecendo? Está contratando profissionais que não estão sabendo escutar esse paciente e atender. E infelizmente isso acontece por quê? E aí não só no posto de saúde como nos outros hospitais maiores, porque infelizmente a gente vive em um estado, mas não é só Alagoas, mas falando aqui em Alagoas, que a gente tem muita questão de QI, que é quem indica, né? O filho de um político, um conhecido, ele é indicado, e muitas vezes essa pessoa não sabe tratar, não sabe conduzir. Mas o clínico daqui. Quando o político daqui quer ganhar alguma coisa, eles colocam médico bom, quando um médico atende paciente que vai bom, quando ele termina a política, ele ganha. Acabou-se. Bota o médico fora. Mas o clínico médico aqui é um clínico muito bom. Vamos supor, o doutor Euler é um médico excelente. É um médico excelente. É maravilhoso. É excelente. Porém, quando ele encaminha, os encaminhamentos, o problema está nos encaminhamentos,
das outras pessoas que vêm, porque eles mandam um médico, uma ginecologista pra cá, pra atender esses pacientes, e a ginecologista, por exemplo, não ajuda. O oftalmologista não faz uma consulta completa. O oftalmologista olha simplesmente teu olho, menina. A mulher, olha, eu fui porque tem que colocar aquele questão do colírio, né, pra você não ficar... Aí disse, não, vamos comigo, que você fica lá me esperando. Aí a gente foi pro PAN. Aí a mulher, saiu uma senhora chorando da sala. Aí ele disse, o que foi que aconteceu com essa senhora? Ele, jornalista, de quê? O que vai acontecer com essa senhora? Não, a mãe só disse que eu vou ficar cega. E ela chorando. Olha. Aí ele disse, tu vai entrar nessa sala? Eu disse, vou. Saiu da sala. Aí ele disse, o que foi? Que eles andam tropeçando, essa estrutura, tudo cabeça, o que foi? Não, ela disse que eu mexo muito no celular, tem que parar de mexer no celular. Ele disse, não acredito não nisso. Que tu me fez ficar aqui, esperando o médico dizer. É isso. Justamente. Não, e isso você foi sozinha na sala, né? Você foi atendida sozinha. Foi. Aqui não. Aqui juntou 30 pessoas dentro da mesma sala e você ia sentando assim em cadeiras, que era uma sala de aula. Cadeirinhas, várias cadeirinhas, todo mundo sentado. E o médico ficava na mesa como se fosse a mesa da professora. Você sentava de frente pro médico, ele perguntava o que você tinha, fazia simplesmente aquele exame simples que é feito em ótica e dava o grau. O meu grau não bateu. Você tem exame nada? O meu grau não bateu. A quantidade de grau, nada bateu. Não bateu. Aí eu fiz o exame logo em seguida. Paguei o exame e fiz. Meu grau não bateu. Ou seja, botaram o médico ali simplesmente pra atender com 30 pessoas. Todo mundo acompanhava o teu exame. Todo mundo. E escutando. E eu achando aquilo um absurdo. Eu falei, gente. Aí eu até brinquei. Eu falei, imagina no dia da ginecologista. Será que vai ser triste. E aí a gente tem essa questão da falta de preparação dos profissionais, porque infelizmente se formar médico, se formar enfermeiro, não é só se formar na teoria, é na prática. E por mais que a gente tenha a aula prática, a gente sabe que tem alunos que são dedicados, que serão excelentes profissionais, como da mesma forma a gente sabe que tem pessoas que não são excelentes profissionais, né? Só que é o que acontece. Infelizmente, manda quem tem conhecimento. E aí, quando vai se contratar, infelizmente, não tem um cuidado para entender que tem que se contratar uma pessoa que esteja apta a ter um atendimento humanizado, que ele respeite o paciente, que ele esteja disposto a ouvir o paciente. E aí, eu acho que é uma coisa que nós, mulheres, a população que depende do atendimento, precisa começar a bater em cima. Precisa começar a questionar, né? E aí, tem a outra questão, que são as ISTs, né? Que hoje em dia está silenciado. E aí é uma questão que eu lembro quando eu era criança, minha mãe sempre falou muito sobre a questão da educação sexual, né? Sobre a questão de como é gerada uma criança, porque educação sexual não é ensinar a fazer sexo, né? Não é isso. É falar sobre a questão da prevenção, é a criança saber onde pode ou não pode tocar, porque muitas vezes a criança ela é vítima de abuso sexual e ela nem sabe que está sendo vítima, porque ela acha que aquilo é um carinho, porque é de alguém próximo, quando na verdade aquilo ali poderia ser prevenido, porque se ela soubesse, se a criança soubesse que não pode pegar no peito, não pode passar a mão na genitália, né? E aí a gente sempre foi muito curiosa. Então assim, e a IST, né? O que é as doenças sexualmente transmissíveis? E aí, antigamente, eu lembro que até início dos anos 2000, falava-se muito, tinha muita propaganda. Tinha um hospital lá em Maceió, que eles tinham até umas revistas em quadrinhos, que era o formato dos órgãos genitais, e aí falava, doença tal, eu tô com tal sintoma. Por quê? Porque eu acho que eu tô com isso, né? Tinha essa questão de educação da população. Os jovens, eles sabiam que se não fizesse sexo com preservativo, ele ia desenvolver determinadas doenças, e se falava sobre aquelas doenças. Hoje em dia, o que acontece? Ninguém quer falar sobre as doenças. Fala-se muito de sexo, tem uma infinidade de acesso de canais, de filmes pornô, mas ninguém quer falar o principal, que é prevenção de sexo, quer falar sobre a importância do uso de preservativo, é saber reconhecer o que tá alterado ali na minha vulva, o que tá alterado no pênis, quando eu tô com tal infecção. Ninguém fala, é como se as pessoas não fizessem sexo, né? Então ninguém quer falar, é tabu, mas esquece que as pessoas fazem. E, inclusive, tem aumentado o número de pessoas que têm desenvolvido infecções, principalmente entre os jovens, né? A gente tem um número elevado de mulheres que desenvolvem infecções sexualmente transmissíveis, porque muitas vezes os seus parceiros se recusam a usar preservativo, porque ele acha que se a mulher quer usar preservativo com ele é porque ela não confia nele, não gosta dele. Ou tem algum problema, sendo que muitas vezes ele trai essa esposa, não se previne na rua e leva a doença pra essa mulher em casa. Então, isso que eu ia falar. Porque é um preconceito tão grande que se diz assim, porque as mulheres solteiras que têm mais doença. Que é totalmente ao contrário. Exatamente. As mulheres casadas, principalmente as pessoas que casaram há muitos anos, que dizem, eu não sei como é que eu peguei. É uma experiência traumatizante acompanhar esse negócio. Porque eu não sei como foi. Porque eu só tenho um casar. Eu não traio meu esposo. Como é que foi? Mas muitas vezes o homem trai a mulher e questiona a própria mulher. Exatamente. De dizer que ela tem um problema sexual, mas não foi passado por ele. Então quer dizer que essa mulher trai aquele homem. Não, né? e porque tem então, assim, algumas que o homem é assintomático. Exatamente. Que não, se ele fizer o exame, não vai bater nele. Mas você, por ser uma pessoa mais sensível, pega. Foi traumatizante. A imunidade do paciente. Às vezes a mulher tem a imunidade mais baixa, a doença ela vai se manifestar. Só vai como transmissor. Exatamente. E não vai detectar no exame. As pessoas, infelizmente, não entendem e não conversam sobre isso, né? Falar sobre a importância do preservativo. E aí, além dessa questão das mulheres casadas, também tem um aumento entre os jovens. Porque muitas vezes os jovens eles vão pra festa, eles têm relações sexuais, tá lá no momento, não quer parar pra pedir o preservativo porque acha que a doença não tem cara. Tipo, a doença não tem cara, mas ele olha ali a menina novinha, bonitinha e diz, não vou pedir um preservativo porque ela não tem cara de que tem essa doença. Não tem pra que pedir, né? Esse menino não tem cara de que tem essa doença. Então, muitas vezes, né, pega a doença porque se recusa a usar o preservativo, porque acha que a pessoa tá ali bonitinha, cheirosa, não tem. Quando na verdade a doença ela não tá na pele, ela tá dentro, né? Não, tinha um exemplo muito muito específico. Eu trabalhei numa loja, tinha um menino, pode deixar, muito legal. Um menino muito legal. E ele era a coisa mais linda, gente. É um menino lindo. As meninas do shopping todas eram apaixonadas nele, né? Não vou citar nomes. E aí, ele vivia, só que a gente trabalhava com ele vivia se coçando. E a gente via que não era normal. E ele pegou e mostrou uma vez o umbigo dele, do umbigo pra baixo, tava tudo ferido, machucado. Ou seja, era uma doença, entendeu? E assim, era um menino lindo, né? Que trabalhava numa empresa bacana, só andava arrumado, tinha carro, andava chique, tudo, as meninas tudo queriam.
ficar com ele, ou seja, ele pegava várias meninas do shopping e olha aí o que esse menino já deve ter disseminado aí. Nessa época. Né? Entendeu? E assim, é um exemplo, entendeu? E que acontece na realidade, porque como você disse, a doença não tem cara. Exatamente. Né? Exatamente. E aí tem essa questão que a gente não tem falado mais como antes sobre a questão da prevenção dessas doenças. E é uma falha real, né? Muitas vezes o jovem, ele tem algum sintoma, ele tem vergonha de procurar um atendimento, né? Porque fica muito preocupado com o que vai acontecer. E muitas vezes não é se passado, tipo, o exame adequado. Ele já não fala bem, porque a gente percebe que muitas vezes eu atendendo lá, eu percebo que tem jovens que chegam com os pais para o atendimento e só quem fala é a mãe, o adolescente já lá, calado. A ponto de eu chegar com uma mãe pro jovem perguntar, você usa preservativo? A mãe dizer, usa. Não, eu quero saber dele, que a senhora não tá no ato. Às vezes parece grosseria. Parece, mas é porque, tipo, eu acho que um filho, né? Tipo, eu como filho, nem o filho vai dizer pra mãe, eita mãe. Ou se ele tiver uma intimidade muito grande. Se ele tiver uma intimidade com a mãe, beleza, é real, ele vai falar. Mas, tipo, nem sempre vai falar. E a mãe o tempo inteiro respondendo, então assim, aí às vezes ele tá com algum problema, vê a mãe do lado, fica sem querer conversar, né? E assim, é o problema. Eu gosto de fazer, porque eu tenho meu dentista, pra você ver a noção dos meus medos. Os outros eu vou de boa, mas o dentista. Aquela maquininha de secar. Aquela maquininha de secar. Eu saio chorando. Velha, desse jeito. Eu digo, meu Deus, que não tiver ninguém na recepção. Porque que não tiver ninguém conhecido, que todo mundo saia. Eu só marco as consultas no último horário. Aí eu vejo. Quem tá? O idosinho 2. Meu Deus. Os idosinhos podem ir na frente. Pra falar psicologicamente, né? Quando eu saio, só tem eu saindo. Porque eu saio pronto. E aí, a gente tem essa questão, e aí pra reduzir isso, a gente precisa ampliar o atendimento de baixa complexidade, o atendimento nos postinhos, mas também a gente precisa de médicos de qualidade, né? Então, assim, a gente precisa batalhar por isso, defender. Um atendimento humanizado. Inclusive, e aí, outra questão da gente, né, são as altas taxas de violência. E como isso reflete na saúde das mulheres, né? Porque, assim, muitas vezes a mulher da periferia, a mulher negra, a mulher indígena, né? E eu falo isso porque percebe-se a diferença do atendimento de uma mulher no hospital, né? Uma mulher, quando ela é negra, ela vai parir, e já tem vários estudos sobre isso, muitas vezes eles se recusam a dar algum remédio para dor, algum analgésico para dor, porque eles acreditam que a mulher negra ela tem muito mais tolerância à dor do que uma mulher branca. Exatamente. Pois é um absurdo. Mas isso não deixa de ser uma violência, né? Muitas vezes a mulher, ela chega lá no hospital, tem um relato de dor, a mulher da periferia, e a gente recusa, a gente simplesmente trata com diferença, porque essa mulher não sabe nem falar. Não quero ouvir, é sempre a mesma coisa, sempre as mesmas queixas. E isso fere o paciente, porque a partir do momento que eu não estou atenta à queixa do meu paciente, né? Não estou atenta ali ao que ele está falando, ao sofrimento dele, ele vai se sentir acuado. Então ele não vai contar para mim, para o médico, o que é que ele realmente está sentindo, né? E muitas vezes ele vai ficar constrangido de ir para consulta porque ele acha que está me incomodando, como se eu estivesse fazendo favor para ele, e não como se fosse a minha obrigação enquanto trabalhador daquele posto de saúde atender ele, né? Então assim, isso não deixa de ser uma violência contra esse paciente. E a situação ainda é muito pior quando a mulher é vítima de violência doméstica, porque muitas vezes não, né? Infelizmente o machismo e até a nossa visão, a gente acha que a mulher que está sendo vítima de violência, ela está ali porque ela gosta, porque ela não quer trabalhar, né? Então ela está ali submetendo aquela violência porque ela quer ser mantida pelo aquele homem. E aí muitas vezes ela chega no atendimento, ela acabou de ser espancada para ser atendida, e a gente distrata ela, mas ela colocou medida protetiva e depois voltou, foi porque ela quis. Mas a violência psicológica que aquela mulher sofre e não é tratada no posto de saúde, não é tratada no CAPS, né? Então a gente também tem que começar a ver essa questão dessa mulher, porque ela sofre, ela é uma vítima. E o nosso papel ali, enquanto agente da saúde, é acolher aquela mulher e fazer com que a unidade de saúde, ela dê o melhor atendimento possível para ela, tanto da questão física para atender né, as feridas que ela vai desenvolver, né, pela violência física, mental, quanto a psicológica. Tipo, é inegável. A gente precisa começar a discutir isso e também a questão da violência sexual, porque ainda que essa mulher ela tenha o direito do atendimento humanizado após abuso sexual, né, muitas vezes ainda é negado, né? Muitas vezes essa mulher ela chega e a gente questiona essa mulher se ela realmente não foi, como é que eu posso dizer, concordou com aquele ato, né? Muitas vezes eles querem que o hospital, que deveria ser o primeiro atendimento, o acolhimento daquela mulher, primeiro eles vão querer que ela vá, digamos, para uma delegacia. Exatamente. Não! Ela tá ferida, ela tá machucada. Primeiro coloca um curativo, por favor. Depois eu vou lá esmagar ela de novo na delegacia, porque é o que acontece. Exatamente. Muitas vezes nas delegacias, né? Então ela precisa desse acolhimento, ela precisa desse afago, né? Desse carinho para dar no hospital. Que as casas de apoio contra a mulher, não pensava que no Nordeste ainda tem um índice muito baixo. Porque tem aquele negócio, briga de marido e mulher não se mete a colher, porque ela gosta, que não sei o quê. E tem muito preconceito ainda, principalmente porque as mulheres não têm condições de sair. Querendo ou não tem aquela rede de apoio, porque a mulher tem onde ela ir, então ela volta. E muitas vezes essa violência ela é apoiada pelas próprias mulheres, pelas sogras, pelas cunhadas, que parece que não se coloca no lugar da outra pessoa. Exatamente, é como assim, é ruim com ele, pior sem ele, né? E o pai fica normalizando a violência, achando que a mulher ela é obrigada a se submeter àquilo. E aí, quando a gente fala, a questão da mulher, quando ela resolve romper aquele ciclo de violência, né? Muitas vezes ela é julgada. Acho que mulher essa que deixa o marido, né? Não quero mais andar com ela, porque essa mulher solteira, mulher separada, não é de confiança, ela tá aí atirando pra todos os lados. E aí tem toda uma questão de preconceito e exclusão que essa mulher vai sofrer quando ela decide romper com aquele relacionamento, né? E muitas vezes, a saúde não tá preparada também pro acolhimento dessa mulher que resolve romper, né? Com esse tipo de abuso. E assim, tem hospitais aqui, tipo, por exemplo, né? Eu fiz uma cobertura de uma matéria. E a gente foi num hospital que é um hospital, assim, pra esse apoio, né? Uma ala desse hospital pra mulheres que tinham sofrido violência sexual. E lá, eu me deparei, tipo, na entrevista que a gente não filmou essa parte, que era um médico, um homem. A gente achou conveniente não cobrir ali na matéria,
Por quê? Já é muito difícil pra mulher. Imagina, você passou por um processo, né, de violência sexual. E quando chegar lá, você ainda relatar pra um médico, homem, que você já tá com uma barreira ali de algo que você sofreu, né, vindo do sexo masculino. Então eu acredito, sim, que deveriam ter mais esse cuidado. A mesma coisa nas delegacias. Você vai numa delegacia da mulher e é um delegado que te questiona, sabe? Você se sente pior do que você já viu, que o seu agressor pode ter sido um homem, porque o que cometeu a violência sexual também foi um homem, entendeu? Então, assim, você se sente ali acuado, né? Não desmerecendo os profissionais do sexo masculino, mas que nesses ambientes não deveriam ser, sabe? Porque se é um ambiente, principalmente da saúde, que vai acolher essas mulheres e dar um suporte, né, emocional pra elas, com certeza tem que ser vindo de outra mulher, né? É mais conveniente. Porque imagine, é muito doloroso pra uma criança que sofreu aquela violência sexual. E no dia que a gente foi lá, minha gente, era incrível. Era uma fila de mães com crianças. Era muito doloroso. Tudo que sofreu abuso sexual. E assim, sempre eram de um pai, do avô, do tio, do vizinho. Na maioria das vezes é de alguém Próximo. E assim, imagina, aí você se deparar uma criança que precisa falar naquele momento, relatar para o médico o que aconteceu, né? Até pra ele ajudar nesse processo da consulta. E tipo, ela se depara com uma pessoa de sexo masculino, né? Que é o mesmo que o abusador dela. Exatamente. Sabe? Já fica coada, né? Deixa com mais então medo. eu acho que tem que ter essa sensibilidade, principalmente nos hospitais, sabe? Pra receber essas mulheres, essas meninas. E aí, quando a gente fala sobre isso, tem também toda uma carga emocional que vai afetar a saúde dessas pessoas, dessas mulheres, dessas crianças que são vítimas de violência, né? E ressaltando que eu não tô falando dos profissionais de sexo masculino, porque o meu ginecologista é homem. Mas aí eu não passei por um processo assim, entendeu? Sim. Doloroso. É isso que eu tô falando, é tipo nesse processo de acolhimento, desse primeiro Ser momento feito que a por uma mulher mulher, tem, né? sabe? Sim. E aí, né, tem a questão do acompanhamento para a saúde mental dessas pessoas que foram vítimas de violência, né? E aí tem a carga, tem a questão do fato dela ter sido abusada, né? E aí ela precisa de um acompanhamento não só após o abuso, mas para além, porque tipo é algo muito pesado, né? Traumatizante, principalmente quando esse abuso vem de alguém de casa e alguém próximo de casa. Então essa pessoa ela precisa assim de um suporte por um bom tempo para poder superar, não é superar a palavra, é até errado, mas poder lidar com aquele sentimento, aquele sofrimento, entendeu? E aí a gente também tem outra questão da importância de acompanhamento mental para as mulheres, né? Porque elas têm uma alta carga de trabalho, porque não basta só o trabalho fora de casa, tem o trabalho de casa, a responsabilidade com os filhos, com os pais, com o marido, com os avós. Então, assim, essa mulher, ela também precisa, né? Porque ela sofre uma grande pressão. Principalmente nessa mudança que a gente tem na sociedade, que a maioria agora das mulheres, elas são provedoras do lar. Então, ela sofre uma grande pressão, tanto pela questão financeira quanto psicológica. Porque se não for ela para sustentar aquela criança, quem é que vai ser? Então, a carga emocional que aquela mulher carrega é muito forte, muito pesada. Então, essa mulher, ela precisa, sim, de um acolhimento, até porque tem se aumentado o número de mulheres que têm tido adoecimento mental, inclusive tem aumentado o número de mulheres que têm cometido suicídio. E isso é reflexo de quê? De sobrecarga mental. Porque essa mulher, ela tá muito exausta, muito cansada, ela trabalha, ela tem a responsabilidade, tem que educar os filhos, tem que sustentar essas crianças e ainda tem o julgamento de fora, porque todo mundo sabe apontar o dedo, mas ninguém sabe acolher essa mãe, né? Então, assim, a gente precisa, né, ampliar esse suporte através dos CAPs, colocar mais psicólogos nas unidades básicas de saúde e também fazer a criação de grupos de apoio, porque muita gente faz, mas eu não vou conseguir contar o que eu tô sentindo em um grupo de apoio. Mas, às vezes, quando você já tem um certo acompanhamento com o psicólogo, você vai conseguindo mais se abrir e compartilhando com outras pessoas as suas dores. E aí fica até mais leve, porque o acolhimento é maior, né? Tipo, você não tá sozinha, tem outras pessoas passando por algo daquele tipo, né? Então fica mais acolhedor e até mais leve a jornada, né? Acho que a gente hoje em dia, a gente corre tanto, trabalha tanto, se isola tanto, a gente vive tanto em um mundo digital, um mundo tão ligeiro, que a gente acabou esquecendo daquele momento de poder interagir e conversar com os outros. Então essa ideia de grupos de apoio é muito reflexo de antes, porque antes a gente podia conversar na porta com o vizinho, né, conversar com um amigo, e aí com o aumento da violência, infelizmente, a gente não vê mais quase ninguém na porta conversando. Não tem mais esse hábito. Né? Não tem esse hábito. Então, o grupo de apoio também faz esse papel. E aí, né, a gente tem uma questão que vai lá pro início, quando a gente fala da questão da dificuldade de atendimento, que é a falta de políticas públicas voltada para a realidade das mulheres na periferia, né? A gente tem um tratamento que ele é padronizado, né? Muitas vezes o paciente ele chega no atendimento lá no posto e é muito mecânico, né? A gente não compreende que o paciente ali são diversas realidades, são diversos contextos culturais e sociais, então a gente deixa tudo muito uniforme. Ao invés de conseguir fazer algo mais amplo, entender a realidade daquela comunidade, que mesmo sendo daquela comunidade ali, é uma pessoa e a pessoa é uma diferente da outra, por mais que seja a mesma cultura, né? Então, assim, a gente precisa ampliar, né? Tem algo que está dando certo, mas a gente precisa entender as diversas realidades, tanto social quanto humana, né? Porque, tipo, eu já tinha falado logo no início, que é a questão da percepção da dor, né? Que, tipo, a endometriose mesmo, a cólica menstrual, né? A cólica que eu sinto vai ser bem diferente da cólica que a Emília sente, que a Cláudia sente. Então, é isso, é a percepção do que é a dor para mim, o que é que a dor causa em mim e o que é que a dor vai causar nela. Então, a gente tem que estar, os profissionais da saúde, eles têm que estar preparados para entender isso, né? E aí eu falo, quando preparado para entender essas diferenças, eu uso a dor como exemplo, mas não é só focado na dor, né? É focado tanto na realidade social desse paciente, econômica, porque tudo isso influencia, né? Eu posso comprar um remédio, mas a dona Joana não pode comprar aquele remédio. Eu também tenho que compreender isso, e as unidades de saúde, elas também têm que disponibilizar remédios e remédios de qualidade, porque muitas vezes o posto ele dá o remédio, e aí o paciente ele não tem condições de comprar um remédio melhor e usa aquele. Mas o estado, o município, ele tem condições de comprar um remédio melhor, última geração, com maior qualidade. Mas muitas vezes se recusa a comprar. E quem é que sofre? Quem sofre é o paciente, entendeu? Quem sofre é o paciente. Você pode fazer um procedimento, o exame diagnóstico para endometriose, você pode fazer, mas por que não faz? Porque uma ressonância é muito cara, né? E aí a paciente, ela fica anos e anos sofrendo, perdendo dias de trabalho, tendo reduções no salário, porque estava faltando, porque não foi feito um diagnóstico da forma precoce para essa paciente que tem endometriose. Então a gente precisa também ver essa questão da falta de políticas públicas e mais medicamentos, melhores atendimentos, um atendimento mais focado nesse paciente.
paciente, né? E aí eu acho que eu já tinha comentado também. Eu, por exemplo, eu precisei fazer uma esterectomia, esterectomia. Eu tirei meu útero com menos de 40 anos por conta de uma endometriose que ela já estava... Eu tinha tanto a endometriose como a adenomiose e ela já estava lastrando pro intestino, né? Enraizando, que fala, né? Vai enraizando no intestino. Então eu tive que tirar o meu útero e ainda fazer uma raspagem no intestino para poder diminuir, ou seja, e isso foi descoberto porque eu tinha muita dor e tinha muita dificuldade. Mesmo assim, ainda tive 3 filhos, que eu não sei como, né? Mas como para Deus nada é impossível, então ainda tive 3 filhos. E quando foi descoberta a minha endometriose e minha adenomiose, ela já estava muito avançada. Já estava num grau muito avançado. Talvez se a gente tivesse meios de ser descoberto antes, eu não precisasse ter feito tratamento para engravidar, que eu fiz muito tratamento para engravidar. Eu sentia muita dor, eu passava muito mal. E talvez tivesse melhorado a minha qualidade de vida, né? Para que eu pudesse... E nem ter tirado o útero tão nova. Né? Nem ter retirado meu útero tão nova. Então acho que é importante a gente ter esses acessos, entendeu? Para poder conseguir descobrir isso com menos tempo, tem tratamento, consegue melhorar e ter uma qualidade de vida melhor. Porque não é fácil. Agora o SUS faz esse tratamento? Agora, começou agora. Não fazia. Não fazia. Esse ano. Porque a minha tia, coitadinha, ela toda vez que menstruava ia pro hospital, pro socorro. Exato. De dor, de desmaiar mesmo. Eu usava fralda descartável. Era dor de desmaiar. Eu não tinha absorvente que desse vazão. A minha menstruação ela durava mais de 7 dias e eu usava fralda. Porque era muita. Era coágulos e pedaços. Então, assim, era muito. Então, assim, né, vendo que a gente foi discutindo aqui e o que vocês foram acrescentando, é evidente que a gente precisa de um atendimento médico humanizado, né, médicos que tenham capacidade de atender e compreender as diversas diferenças do ser humano, né, uma rede de atendimento de saúde que ela tenha o que a gente precisa, remédios de qualidade, que o médico escute, que a gente também consiga realizar os exames e marcar consulta sem tanta burocracia, porque a gente às vezes vai para uma consulta, tem que marcar para um especialista, a gente passa meses, né. Então, assim, se a gente ampliar a quantidade de especialistas, a gente sofre menos com isso, né, e também a questão da marcação para os exames, né? A gente também tem que ampliar a disponibilidade de marcação para esses exames, para que a gente não passe tanto tempo na fila esperando por aquele exame e muitas vezes tem paciente que infelizmente morre e não consegue aquela consulta, né? Então a gente também tem que ver essa questão, né? Porque essa é questão de dignidade, você poder realizar um exame para saber o que está te fazendo sofrer. E aí, isso resolve como? Com a ampliação de políticas públicas voltada para a saúde da mulher, né? E aí, quando a gente vem para essa questão da importância de criação de políticas públicas, né? A gente pensa em quê, né? Como é que a gente trata essas dificuldades? Ouvindo os relatos de você, da Emília, aqui, sobre essa questão do atendimento para a mulher vítima de violência sexual, que é, tipo, a mulher ali passou por um trauma do abuso sexual e muitas vezes ela chega ali para ser atendida, né? No Instituto Médico Legal ou no hospital, né? E é um homem que vai atender ela já está traumatizada pelo abuso. Então, por que a gente não coloca uma mulher para atender ela? Então, acho que é muito válido como uma proposta. Eu não tinha pensado, mas aí ela falou, então eu já aqui criei, né? E aí, outra proposta, e vocês também complementem, por favor, que é a implantação da ampliação, né, de agendas de saúde, tipo, itinerantes, né, como um primário, né, tipo, não resolveu ainda no postinho aí de contratar mais especialistas, vamos fazer agendas itinerantes ali naquele arruado, né, naquela cidade, para ter, tipo, mas não é só uma coisa que passa uma vez no ano, não, é passar 2 vezes ao mês médicos especialistas para poder atender as demandas daquelas mulheres, né, para poder encaminhar, para fazer os exames, para ter atendida com ginecologista, com gastroenterologista, cardiologista, porque falta, e é real, falta. Então, assim, implantar essas agendas nessas cidades, nesses bairros. E aí também, né? E aí isso nessa implantação seria também, junto com ele, uma criação de núcleos. Porque se você tem ali um núcleo de multiprofissionais que sabe a demanda daquelas mulheres, eles conseguem ali dizer, eu preciso para aquela cidade ali, aquele bairro, nessa semana aqui, tantos ginecologistas, tanto cardiologistas, para também não ficar um médico só para atender mais de 200 mulheres, porque senão não vai ser um trabalho bem feito. Então, se a gente aumenta a quantidade de especialistas em determinada área, a gente consegue atender melhor esse paciente e também não sobrecarregar o médico, porque se ele estiver sobrecarregado, ele também não vai dar um bom atendimento. Então, se a gente amplia a quantidade desse especialista, o atendimento é bem melhor. E aí eu acho que também algo que é muito importante para nós mulheres é a gente falar sobre a questão da saúde mental, né, e emocional, né? Então, oferecer suporte psicológico é acessível, porque infelizmente para marcar um psicólogo, marcar um psiquiatra, tipo, é muito difícil. Essas mulheres têm a dificuldade de acesso. É isso? Isso. E outra coisa, outro ponto importante, a distribuição de absolventes no postinho de bairro. Eu acho isso deveria ser essencial. Já tem agora? Tem. Você pode pegar na farmácia popular e pode pegar no postinho também. E as escolas também As já escolas dão. eu já sabia, o post eu não sabia. Você entra no site do Ministério, você baixa no celular, aí coloca, se você tiver cadastrado, tem que ser cadastrado no CAD único, aí você... Mas não precisa saber disso não. Como é que funciona? Pra conseguir absorvente no... Aqui pega. Mas a farmácia, ela pede pra você o... Só cartão do SUS. Não, só que é só cartão do SUS, mas tem umas que pedem um formulário. Pelo que você baixa Não, no... mas você tá pegando a farmácia do postinho. Não? Na farmácia popular? Que você baixa... Qualquer pessoa pode pegar agora? cadastro no Gov. Então, mas mesmo que você não... Você pode ter... Eu não sabia que não precisava do CAD único, mas eu sabia que tem que pegar, você tem que baixar um formulário no Gov, mas pelo meu SUS, no aplicativo Meu SUS é bem mais rápido. Você baixa e você já pode pagar em qualquer farmácia. Agora, qual é o critério? Que muitas pessoas estão reclamando. A marca Nides mesmo, que se não me engano é da Drogazil, é ótima. O protetor, tá, o absorvente dela é ótimo também. Só que aí, quando eles entraram para licitação, o absorvente, quando aquele que você compra, que aquilo que você compra era bom, é o mesmo que eles dão agora, né, de graça. Aí o que compra e o que dão de graça diminuiu a qualidade. Mudaram os dois.
Muda dos dois. E a pessoa não tem como reivindicar isso, não? Falar? Não, porque ele baixou a qualidade dos dois, de ambos. Dos dois. Exatamente, para que não tivesse essa reclamação. Ficou dos dois. Aí, então ele Mas baixou. qualquer farmácia É o fabricante. Não, eu tô falando de uma marca específica. Pra pegar. Não, é qualquer farmácia que for farmácia popular. Farmácia popular. Que tem o símbolozinho do governo, né? Que até ampliou bastante a questão dos medicamentos. Aumentou bastante. E não tem nacionalidade, né? O meu não tem. Foi 3. Legal, né? Eu vou tentar fazer isso. Pessoal, Pra ver como que funciona. Pega 3 eu queria... Legal, hein? Fala que a alergia, eu só consigo usar interno. Então, para dar continuidade aqui, além dessa discussão das nossas propostas, nós pensamos falar sobre a saúde e fazer a indicação da Daiane Correia como a nossa representante para a Conferência Nacional. Então, eu queria pedir que todos que concordam, por favor, levantem os crachás e falem. Todo mundo concorda com o nome da Daiane? Concordo. Então, por unanimidade, Daiane Correia foi eleita delegada para a 5ª Conferência Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres.